Pessoal, vamos para a nossa última aula, então, do curso de Geologia Estrutural 1, tá bom? E nessa aula a gente vai falar de deformação ductile-rupture da reologia da litosfera em escala maior aí agora, tá bom? Bom, esses termos ductile e rupture, né, eles estão entre os termos mais utilizados aí na geologia estrutural, né? E como a gente já viu em algumas outras aulas, o material dúctil é aquele que acumula deformação permanente, ou que flui, né, sem fraturamentos macroscópicos perceptíveis, ao menos até o ponto em que o limite de resistência aí for atingido e ele possa ser rompido, né? E o material rupture é aquele que se deforma por fraturamento ou falhamento quando submetido a esforços além do seu limite de elasticidade. A gente vê, né, essas estruturas dúcteis são muito comuns nas rochas metamórficas, né, como os metasedimentares, metaígneos, etc., que sofreram deformação na porção média e inferior da crosta, o caso dessas rochas aí dobradas, né, que depois são exumadas e a gente vê ela agora aqui na superfície, né. Mas elas também podem ser observadas em solo, por exemplo, ou em sedimentos inconsolidados, como é um caso dessas rochas aí. Hoje são rochas sedimentares, mas essas dobras aí são típicas dobras que se acontecem por deslizamentos que podem ser causados por sismos, por exemplo, né? Os chamados sismitos. Então são dobras que a gente vê que elas não têm coerência com o todo da rocha, né? O todo da rocha é certificação plana e de repente você tem uma camada que é toda deformada. A gente chama isso de dobras desarmônicas, né? Elas não têm harmonia com o resto da rocha. Como por exemplo essa camada aqui, né? Tá vindo tudo planinho, de repente você tem uma camada que é toda deformada, provavelmente causada por sismo, né? Um terremoto enquanto esse sedimento ainda estava inconsolidado. Pode ocorrer de outras formas também, né? Até deformação glacial, né? Na base de geleiras faz isso aí também, na superfície de descolamento aqui, né? Etc. Então, né, o material se comportar de forma dúctil ou rupture, ele depende não só da profundidade, mas da própria composição do material, né? E também daqueles todos os outros fatores que a gente já falou aí durante as outras aulas, né? Então, o que acontece, né? A característica da deformação dúctil é que a deformação se espalha, né? Ela se distribui por todo o corpo e não se concentra em superfícies específicas, como é o caso, por exemplo, deformação por fraturamento ou falhamento. E que está um camarada, né, numa brecha de falha muito famosa aí, né? O que acontece é que na região de falha a rocha sofre um atrito muito grande e ela pode ser realmente cominuída nesse caso, né? Os blocos aqui todos angulares com uma farinha de falha, que é a rocha toda moída no meio dela, né? Característica de lugares de formação rupture aí, né? E entre esses dois tipos de deformação, a gente tem a gama de deformação dúcteis rupteis, tá bom? Então, além de ser um conceito que depende do tipo de material, do tipo de fluido, de tipo várias coisas que tem ali dentro, também é um conceito que depende de escala, né? Nessa figurinha do fosso a gente vê aí que uma deformação dúctil em larga escala, essas dobras de arraste aqui, na verdade pode ser ocasionada por diversas pequenas falhas em escala menor, né? Então o que acontece, como se fosse um baralho, né, que você puxa a carta uma para o lado da outra, fazendo um marcador aqui, né? E com isso você vai ter essas dobras por cisalhamento, que a gente vai estudar elas aí na Geologia Estrutural 2, tá bom? Então uma deformação rupture numa escala menor que te dá a impressão de uma deformação dúctil numa escala maior, né? Novamente aquela questão do fractal e da recursividade da geologia, também da geologia estrutural. Voltando àquela foto daquela dobrinha lá, né? O que acontece, né? É que na busca de um termo que possa ser usado para a gente recorrer à deformação dúctil que ocorre na crosta média inferior, a gente chega a um conceito, né? Que é um conceito parecido com aqueles modelos de plasticidade que a gente viu, né? Então, só dando uma amarração entre os termos aí, né? Os modelos de deformação plástica, que vem da ciências materiais, com a deformação dúctil que a gente vê nas rochas, né? Em geral, essa deformação plástica ela é definida como uma mudança permanente na forma ou no volume, né, no tamanho de um corpo, sem a ocorrência de fraturas e produzida por esforço que vai ser mantido além do limite de elasticidade do material, né? Essa deformação que a gente vê em macro escala das dobras, ela está amarrada, né, do que a gente vê em escala de afloramento. Se você escala de amostra de mão, se você pegar uma amostrinha desse rocha metasedimental, o que você vai ver talvez dobras em escala menor que são a gente chama isso de dobras parasíticas, né? Mas elas podem ser dobras de segunda ordem ou terceira ordem, menor ordem da dobra que você vê em escala maior. E a mesma coisa se você olhar isso aqui
numa foto aérea, você talvez veja que o terreno todo tem esse mesmo formato dessas dobras aí. Então, vê como é que isso vai se repetindo em escalas diferentes. Essa é a recursividade da geologia, né? E essa estrutura que a gente está vendo aqui, microscopicamente, ela pode se repetir também na forma de dobras, né? Aqui elas não estão tão fechadas, mas nos grãos aqui, nos cristais de quartzo e de moscovita, feldespato que tiver por aí. E essa deformação desses cristais de quartzo, etc., de moscovita, dos outros grãos, ela está acontecendo por causa de deformações intracristalinas, né? Os tais dos dislocation creep, etc., que estão pulando de defeitos por defeitos cristalinos lá no quartzo ou nos outros minerais, né? Fazendo com que as bordas dos grãos migrem e eles fiquem com esse formato achatado, no final das contas, né? Que, por sua vez, essa estrutura cristalina pode estar se modificando devido à difusão atômica, a nível atômico, né? Então, você tem essa questão do reducionismo na ciência, né? Você está buscando sempre a menor partícula, o menor processo possível. Então, você vê que é um negócio completamente fractal, né? O que acontece lá na escala não só cristalina, como atômica, né? Pode se refletir na escala de afloramento e até na escala regional, que a gente vê maior depois. Isso também mostra para a gente a importância, na hora que a gente estiver fazendo mapeamento, aí, a gente for fazer os estágios de mapeamento aí na UFMG, a gente faz bastante, né, na Diamantina, etc., né, que a importância de você achar o afloramento-chave, né, às vezes está batendo cabeça com a geologia estrutural de uma área, não consegue entender o que está acontecendo em termos de dobras, falhas, etc., e aí você acha um ou dois afloramentos que são muito bons, né, porque é o afloramento que está, por questões de preservação ali, ele manteve para você preservação perante erosão, etc., né, tamanho do afloramento, etc., ele manteve para você uma versão em menor escala do que é a área toda do seu mapa, né? E aí você acha esse afloramento, vale a pena você gastar de meio dia, um dia nele, descrevendo ele muito bem, porque ele vai te dar a chave para desvendar tudo aquilo que você está vendo na sua área, tá bom? Mas isso aí já é papo para geologia de campo, que eu espero que vocês cheguem lá daqui a pouco. Então, voltando de novo ali naquele figurinha clássica, né, essa aqui do livro do Fosse, no caso, mas tem nos vários livros de estrutural, né, as estruturas dúcteis são observadas em rochas, né, quando os mecanismos de deformação intercristalinos começam a atuar na estrutura dos cristais, como a gente viu no último slide, né. E, em geral, esses mecanismos de deformação intercristalina, eles ocorrem de 10 a 15 km de profundidade na crosta para baixo, mas depende do mineral que a gente está tratando, né, como a gente viu, quase nenhuma rocha é monominerálica, né. Vamos ver essas diferenças nessas respostas desses minerais na próximos slides. Aí. Profundidade mais rasa, normalmente a pressão e a temperatura não é suficiente para que ocorram os mecanismos de deformação cristais plásticos, aquelas mudanças dos deslocamentos ali na estrutura mineral, etc., né? Portanto, a deformação vai se resolver através de fraturamento e outros processos de domínio rúptil, né? Então, normalmente a gente chama isso aqui de deformação intracristalina, né? Ocorre dentro dos cristais e se reflete nas rochas, e aqui a deformação pode ser intercristalina, são fraturas que atravessam tudo que vê pela frente, né? Os cristais, etc., saem rompendo tudo que vem pela frente aí, tá? Isso aqui é a mesma coisa, mas um livro mais clássico, né? Ramsay e Huber, para a gente ver a relação entre falha e zona de desalhamento em profundidade, né? Em profundidade, uma falha vai se transformar em uma zona de desalhamento, se ela continua, né? Pode continuar até o manto, tem falhas que continuam até o manto, como zona de desalhamento dúcteis. Também você pode chamar a falha de zona de desalhamento rúptil e embaixo você tem a zona de desalhamento dúctil, né, e no meio dúctil rúptil, né? Ele mostra uma coisa muito legal também, essa figura do Ramsay e Huber para a gente, é que existe diferença no ângulo das falhas com a profundidade, né? Elas tendem a deitar, né, ou a se ficarem mais inclinadas. Isso a gente vai ver por quê lá na geologia estrutural, né? Desculpa, né? Vocês lembram que tinha aquela história da lei do modelo de Anderson, né? Sigma 1 vertical aqui vai gerar falhas a 60 graus dele, por causa do ângulo de atrito interno de 30 graus, mas quando você vai deitando lá para dentro da superfície, né, você deixa de ter uma superfície livre, né, um fluido que faz com que um dos esforços normais seja vertical, e com isso você vai mudando o ângulo aqui das coisas, mas mudando também o atrito interno das rochas, né, a viscosidade, todos os outros elementos. Então, o desalhamento dúctil nada mais é do que o correlativo de uma falha em profundidade. E quando a gente olha para os zonas de desalhamento dúctil, estamos vendo, na verdade, a porção profunda de uma falha que já foi erodida, tá bom? Ou de uma rede de falhas, né? Porque aqui a gente vê que a zona de desalhamento dúctil, normalmente ela ocupa um espaço maior, né? Ela abre como se fosse um leque do que a falha propriamente dita, né? Ela vai aumentando de tamanho aqui, provavelmente
do centro para as bordas, né? Obviamente isso pode acontecer em escala microcristalina também, né, e em escala de lâmina aqui, né, da mesma forma a gente tem as zoninhas de cisalhamento que vão cobrindo aí devido à diferença de competência entre o quartzo e o feldspato nessas rochas milonitizadas. Já mostrei essa lâmina algumas vezes, né, lá do livro Microtectonics do Pashear and Troll. Agora, a reologia da litosfera, a gente pode dizer aí que, na verdade, né, esse comportamento rúptil, dúctil-rúptil, ocorre porque predominam, né, na crosta superior mecanismos de fraturamento, deslizamento friccional, rolagem de grãos, né, que são agrupados aí sob a denominação de mecanismos rúpteis. Enquanto mais profundo na crosta ocorrem os mecanismos intracristalinos. Vamos ter aula sobre esses mecanismos rúpteis e dúcteis lá na Geologia Estrutural 2, tá bom? Importante deixar claro aí que diferentes minerais podem apresentar comportamento dúctil ou rúptil sob condições distintas, né? Rochas poliminerálicas podem apresentar estruturas interessantes, né? Onde o mineral comportou-se de forma rúptil e outros de forma dúctil. É o caso do milonito que eu acabei de mostrar, né? Na mesma faixa de temperatura em que o feldspato se comporta de forma rúptil, entre 300 e 500 graus, o quartzo já se comporta ductilmente, né? Então o feldspato, vamos voltar aquele slide para mostrar para você de novo aqui mais fácil, né? O feldspato vai estar sofrendo mecanismos rúpteis como fraturamento, deslizamento friccional, né, rolagem de grãos, enquanto o quartzo vai estar sofrendo mecanismo de deformação intercristalina. Por isso que ele tem essas bordas difusas aí, né? Os planos de deslocamento dentro deles estavam se movendo aí, né? Nesse momento foi tirado esse snapshot da deformação para a gente. Essa faixa de deformação entre 300 e 500 graus e rochas graníticas, então, tem quartzo, feldspato, né? São as rochas mais bonitas para a gente ver milonitos se desenvolvendo, né? Que se desenvolveram aí. Mas se a gente leva isso para a questão mineralógica, né? Tem 3 minerais que são particularmente comuns aí na crosta e no manto, e por isso que eles são de grande relevância no estudo do comportamento da litosfera, que é o quartzo e o feldspato, que dominam a crosta, então eles são aqui em cima, e a olivina, que domina o manto, né? Não quer dizer que outros minerais não têm papéis importantes aí, né? Muitos deles têm, né? As micas vão ajudar na deformação, não vão deixar quartzo crescer descontroladamente, etc., né? Mas esses aí, como são mais abundantes, né? O comportamento deles vai ser mais preponderante na hora de você deformar as coisas na crosta e no manto, né? E aí você vai ter os outros fatores que vão influenciar, né? Anisotropia cristalográfica, como é que está a orientação dos eixos desses cristais, a temperatura, a presença de fluidos, as taxas de deformação, pressão confinante, como a gente viu na outra aula, né? O quartzo, como eu falei para vocês, né? Mecanismo rúptil no quartzo é só até cerca de 300 graus. Acima disso, né? 300, 500 graus já é tudo mecanismo dúctil, né? Já se deforma plasticamente. Já o feldspato, até cerca de 500 graus, ele ainda se deforma ruptilmente, tá bom? Já a olivina, até cerca de 50 km de profundidade, já no manto superior, talvez, né? Dependendo de onde você está aqui, na terra, né? Porque essa altura do morro muda, né? Dependendo se você está numa cadeia de montanha, numa área estável, num rift, ainda pode se comportar de forma rúptil, tá bom? Então, mesmo zonas de cisalhamento muito profundas aí no manto, podem ainda ter olivina se comportando de forma rúptil, né? É exatamente o que eu falei, está aparecendo aqui agora, né? Isso aqui é um xenólito, né? Um xenólito aqui num basalto muito mais raso, né? Pode ser um basalto carino, alguma coisa assim. Uma rocha que é muito interessante, né? Esses xenólitos, que são coisas que o magma traz lá do manto, né? Vem lá do manto e atravessa tudo e extrude na crosta. Então, esses xenólitos, mantélitos, eles são muito interessantes porque são praticamente as únicas amostras diretas do manto que a gente tem, né? Então, os geólogos e os cientistas petróleo podem usar esses xenólitos para investigar diretamente, ter uma ideia de como é que é o manto superior, né? Isso é muito legal. Quem vai para Fernando de Noronha costuma trazer um monte disso aí, né? Eu não gosto de fotos sem escala, mas vamos imaginar que isso aí, sei lá, coloquem o tamanho que vocês acham que deve ser, né? Mas não exagerem. Então, isso aqui é um gráficozinho aqui do Fossen, né? Que eu acho muito legal, que ele mostra aqui até qual a profundidade, mais ou menos, né?
até essa profundidade aqui, a lei de fluxo do quartzo é que manda na relação esforço-deformação. Depois passa a mandar a lei de fluxo do feldspato, que o quartzo já está fluindo, né, e tal. E aqui embaixo a lei de fluxo da olivina, né, que influenciou aí na brittle strength. Com isso você faz seções aqui, né, de crosta superior, crosta média, crosta inferior e manto, né, e o que está mandando, né, é cada um desses minerais, como é que a crosta vai se comportar. Agora, você pode ter porções na crosta e no manto, né, por exemplo, e porções em várias escalas, tanto quilométricos quanto centímetros, etc. Aqui rochas ricas em quartzo e aqui rochas ricas em feldspato, né? Vamos dizer que você tem, sei lá, um Plutão, aí, uma intrusão máfico-ultramáfica acamadada, né? Pode ter porções dela que são anortosíticas, as porções mais superiores não tem anortosito, que é uma rocha que praticamente só tem feldspato, né? E aí ela vai ser dominada pela lei de feldspato, mesmo se ela estiver mais acima ou mais abaixo aqui, né? Não tem jeito. Então, isso aqui é uma questão de fractal, novamente, e autorrecursividade, né? Você tem essa escala maior, né, da profundidade da crosta, mas dentro de cada um desses pacotes você pode ter camadas, né, de quartzitos mais ricos em quartzo, mais pobres em quartzo, rochas mais ricas em feldspato, etc. Né? Até você chegar no morro, que aí para baixo é dominado por olivina mesmo, e essa questão aqui do tanto de esforço que você precisa para poder fazer a mesma deformação vai depender se a rocha está molhada ou seca, né? Mais profundo vai estar mais seco normalmente. Pessoal, é isso aí. Fechamos o nosso curso de Geologia Estrutural 1, né? Mecânica do contínuo aplicada à Geologia Estrutural, tá bom? E aí a gente vai se ver novamente, quem dera, talvez aí, né, na Geologia Estrutural 2, se tudo der certo presencialmente, mas eu pretendo ainda tentar continuar colocando essas aulas aí online, né, para a gente poder ter uma continuidade legal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do curso, né, acompanhado, achado que deu para aprender alguma coisa bacana aí, saído principalmente com uma mente preparada e diferente, mais do que decorar temperaturas, que as coisas se comportam de forma dúctil ou rúptil, etc. A gente olhar para um floramento como esse, afloramento bonito aí, né, dessa dobra famosa aí do Cinturão da Mara, né, no Vale do Rio Gabe, na Namíbia, já foi capa de livro, etc., né, e entender como é que esse tipo de coisa aí pode acontecer com rochas, né. A gente tem essa visão de rocha como uma coisa dura, inerte, etc., mas isso não é verdade, né? A nossa mente que não está preparada para entender as coisas no tempo das rochas, né? Que se a gente conseguisse enxergar como tempo geológico, né, a gente fica paralisado com essa noção do tempo geológico, e essa é a noção do sublime, como eu já falei em outras aulas aí, né? Essa visão que a gente é pequeno demais para uma coisa incomensuravelmente grande está na nossa frente, que é o tempo geológico, as forças da Terra, né? Mas ao mesmo tempo a gente se sente feliz e se sente esteticamente e racionalmente contemplado, né, pela gente conseguir enxergar isso, enxergar que essas forças são muito maiores que a gente, e mesmo assim a gente pode tentar compreendê-las, né, e tentar compreender o nosso papel nisso tudo. Então é isso aí, espero que a gente se veja em breve aí no próximo curso de Geologia Estrutural 2 e nos outros cursos que vamos postar por aqui, e fiquem aí com essa nossa fotinha aí no Vale do Rio Gabe, na Namíbia. Grande abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, bater papo, etc., podem mandar um e-mail aí para cachito@ufmg.br, beleza? Grande abraço.